Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença, Enzo, Fabiana, Rafaela. Sejam muito bem-vindos para que a gente possa começar o nosso tema de grande importância no mundo, né? No mundo atual, né, gente? No momento atual. Wellington, seja bem-vindo. E nós vamos falar sobre um tema, minha gente, que vai começar a borbulhar e já começou também em muitos lugares a pegar fogo, que eu brinco, né? Então já começou a se movimentar. Leandro, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Por quê? Porque é um tema, minha gente, que a gente não é um tema que é muito falado, não é um assunto que é muito discutido, mas é muito antigo, né? São questões que já foram abordadas lá atrás, já foram discutidas lá atrás, só que hoje não é um tema que é bastante falado, que as pessoas discutem, que as pessoas refletem, como vários outros temas, né, gente? Como a questão da morte, como a questão de dependência, de álcool, substância, como a questão da sexualidade. São temas que ainda é um tabu no mundo, é um tabu na sociedade. E esse tema que eu vou falar hoje, Tati, obrigado pela presença. E esse tema que eu vou falar hoje é um tema que caiu do céu pra mim, porque eu tava lendo uma reportagem. Inclusive, depois eu vi essa reportagem no grupo do ABC da Psiquiatria, que a doutora Fabiana tá aqui, faz parte, falando sobre esse tema que é a Síndrome da Cabana. Vocês sabem, gente, que a Síndrome da Cabana, ela é um fenômeno, né? É um fenômeno psicológico, até anotei aqui algumas coisinhas, né? É um fenômeno psicológico que consiste no modo de sair de casa depois de longos períodos de isolamento, tá? Então, ela vem, se a gente for pegar aí, o termo, né, o primeiro termo aí, ele veio mais ou menos em 1900 por uma psicóloga e hipnoterapeuta. Gente, ó meu lencinho, calor tá aqui, viu? Porque aqui tá um verão, né, minha gente? Lencinho combinando com a blusa e eu preciso ficar me secando aqui absurdamente, viu? Bom, entrou aqui Regina, obrigado pela presença. Me fala aqui quem entrou, é o Will, acho que é o Wilson. Me fala aí, por causa que como entrou aqui, o Wilpa Pablo Oficial. Me fala o nome do seu, porque eu gosto de falar o nome das pessoas, viu? Então, ele veio à tona em 1900, no norte dos Estados Unidos, quando os caçadores passavam meses sozinhos em suas cabanas, esperando os rigorosos invernos passar. E aí, quem trouxe esse termo, né, essa questão, foi a psicóloga e hipnoterapeuta Sabrina Amaral. Então, a primeira vez que foi discutido isso foi em 1900. Ou seja, vocês viram como é antigo esse termo, como é antigo esse assunto, só que hoje em dia não é discutido e muito menos também antes, né? Lembrando, Síndrome da Cabana, gente, ela não é uma patologia descrita no CID-10 e muito menos no DSM-5, tá? Então, assim, é importante saber por quê. Síndrome é um conjunto de sintomas. Se a gente pensar nas patologias que existem dentro da saúde mental, dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, minha gente, quando a gente fala de síndrome, a gente tá falando de um conjunto de sintomas dentro de uma síndrome, tá? Então, por exemplo, a fobia, síndrome do pânico, por exemplo, são sintomas que estão dentro de um quadro ansioso, tá? E que a gente vai encontrar dentro de um quadro depressivo, às vezes. Então, é importante a gente ter isso claro. Síndrome não é uma patologia, porém, são sintomas bastante desconfortáveis diante aí dos acontecimentos, diante de vivências, experiências das pessoas, tá? Então, essa síndrome da cabana, como eu falei, ela vem para falar sobre esses caçadores que ficavam meses e meses esperando o inverno passar para voltarem para suas casas, voltarem a seus trabalhos. Mas a gente pode ampliar. A gente pode pensar nas questões carcerárias, né? Nas pessoas que ficam anos presos e depois vão vir novamente para uma inclusão, né, na sociedade. A gente pode pensar nas tripulações dos navios, pessoas que ficam meses, né, a bordo e depois elas voltam por 2, 3 meses
no meio às suas famílias, aos seus relacionamentos. A gente pode pensar pessoas que ficaram muito tempo em cárcere privado, em sequestros, né, ou até mesmo em relacionamentos abusivos. Então a gente pode ampliar, tá? A gente pode ampliar essa visão diante aí da síndrome da cabana, tá? Então, vamos pensar lá no início. Cristina, obrigado pela presença. Ontem a live estava maravilhosa com a doutora Fernanda. Cristina, ela faz parte ali do grupo, como eu falei para vocês inicialmente, junto com a doutora Fabiana, do grupo lá ABC da Psiquiatria. Então, o que acontece, minha gente? Se a gente pensar no início... Se a gente pensar no início da pandemia, no início do isolamento físico... Carol, obrigado pela presença, minha linda. O que acontece? Começou a desenvolver vários sintomas também diante desse isolamento. Então as pessoas ficaram muito angustiadas, ficaram muito ansiosas, ficaram com medo, ficaram preocupadas, ficaram desesperadas. Arthur, obrigado pela presença. E aí o que acontece? Começaram a desenvolver vários sintomas, às vezes inicialmente físicos, e posteriormente a gente percebe uma questão emocional bastante abalada. Então, no início, esse sintoma angustiante, essa angústia mobilizadora, é importante que a gente olhe também nesse processo de mudança, nesse processo de retorno de uma nova, né? Eu falo de uma nova vida diante de uma nova realidade, porque a fantasia que as pessoas têm é que, acabando o isolamento físico, as coisas vão voltar ao normal. Gente, isso não acontece. Não caia nessa ilusão. Não existe isso. Nada mais vai voltar como antes. Você não volta mais como antes. Você tem um olhar diferente. Hoje as suas sensações, sentimentos são diferentes diante de uma reclusão de liberdade, por exemplo, se a gente pensar nesse isolamento físico. Se a gente pensar no olhar que a gente tem hoje diante da alimentação, diante da qualidade de sono, diante dos relacionamentos. A Cristina colocou o medo do desconhecido, trouxe muita angústia. Não sabemos como será o novo normal. Isso, que esse novo normal, é importante a gente saber que é o que vai ser existente, é o que vai existir a partir de agora. Não dá, minha gente, para que você queira que as coisas voltem ao normal como antes. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão ficando bastante angustiadas, tão quanto lá no início, por causa que as pessoas, unicamente elas falavam, eu não vejo a hora disso passar, não vejo a hora de eu voltar a trabalhar, não vejo a hora de eu voltar a ir pra rua, de eu voltar a viajar, de eu voltar a sair. Só que esqueceram que iriam voltar com uma outra realidade. E não voltar como que eram antes. E aí, como as pessoas estão agora voltando, vários lugares, vários países, várias cidades, como eu estou em Portugal, aqui já voltou desde o dia 3 de maio, e aí no Brasil, em São Paulo especificamente, começou a voltar também aos poucos, desde a semana passada, as pessoas não se deram conta que as coisas estariam mudadas. Então você teria, hoje tem várias orientações. A gente precisa seguir essas orientações. Eu voltei pra academia semana passada e minha gente, eu falei pra você, quem me pegou aí nos stories semana passada, olha, um caos. Eu preciso de chinelo até a academia pra trocar e colocar um tênis lá dentro. Eu não posso usar o banheiro nem para as necessidades fisiológicas, tá? Eu sei que em São Paulo isso não acontece. São Paulo pode se usar o banheiro para necessidades fisiológicas. Mas aqui diminuiu o tempo. Você só pode ficar 1 hora na academia, ir 3 vezes por semana apenas. Ou seja, você não pode entrar no banheiro para se trocar, para tomar banho. Isso diminuiu muito a frequência das pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas iam lá, faziam seus exercícios, tomava banho e ia trabalhar. Ou saía do trabalho, ia lá, fazia academia, tomava banho e ia para casa. Isso já não pode mais. Você não pode mais tomar banho na academia. Então mudou essa realidade. Então as pessoas estavam esperando que as coisas voltassem para voltar ao normal e voltar para academia. Essas pessoas, por exemplo, que tomavam banho e iam para academia, para o trabalho, ainda assim não voltaram para academia, porque a academia não está dentro da realidade delas. A mesma coisa quem saía do trabalho e voltavam, né? Então,
A Cristina colocou aqui, como disse a Fernanda Piotto, a realidade é distinta da nossa vontade, não podemos lutar contra isso. Com certeza, com certeza. Regina colocou aqui, o Léo está falando que isso mudou tudo. Léo Bento, meu querido, obrigado pela presença, uma honra ter você aqui. Semana passada tive a Tabata aqui, né, no Instagram aqui da Regina, e hoje tem o Léo. Muito obrigado pela presença, né? Então, e a Regina, espero que o Léo tenha falado isso, né, Regina, em algum momento, ontem, né? Mas se ele estiver aí, mande aí um abraço pra ele. Na cidade de São Paulo, na academias abrirão nessa semana, que é amanhã, né? Amanhã vão retornar com algumas restrições, né? Como a Fabiana disse aí, vai voltar amanhã, com algumas restrições que vão limitar a minha vontade, como a Cris falou. A minha vontade, minha gente, ela não pode, e eu sempre falo isso, né, para meus pacientes, para as pessoas. A Andressa, obrigado pela presença. A minha vontade não está restrita apenas o que eu quero. Não pode. Quem faz apenas o que quer, e eu sempre falo isso, são as crianças, os mimados, os birrentos. Não dá pra gente ficar nesse norte. Qual que é a nossa realidade? Qual que é a sua realidade? A sua realidade precisa estar pautada, minha gente. Você precisa ter essa clareza para que você possa construir e desenvolver recursos e estratégias para a sua realidade. Não é para a realidade do vizinho. Não é para a realidade do outro. É para a sua. E a sua realidade, ela também foi alterada, ela também foi mudada com esse novo. Que é isso? Novo. Não espere que as coisas voltem como eram antes da pandemia, que isso não vai acontecer. E aí que acontece? Com o afrouxamento do isolamento físico, começa o pânico inicial diante de ter que sair da toca. E essa toca é sair daquele período, 4, 3 meses, não importa, que a gente ficou enclausurado, que a gente ficou fechadinho. Eu lembro que nos 2 primeiros meses da pandemia, eu apenas saía uma vez por mês de casa para ir no mercado, e aí já aproveitava e já marcava com a pessoa que corta meu cabelo para cortar meu cabelo. Então ele ia até lá o salão, cortar meu cabelo, né, no horário ali que obviamente estaria preservado, e também a minha unha. Ou seja, quem me conhece sabe que eu faço minha unha semanal, né? Minha mão eu faço semanal, meu pé quinzenal. Você imagina mudar essa realidade, minha gente, né? Eu tive que lidar com isso, a lixar minha unha, né? Eu tive que desenvolver estratégia e recursos para eu não ficar tão angustiado com meu cabelo. Quem conhece meu cabelo sabe que meu cabelo cresce pra cima. Não é um cabelo que a gente vai enrolando, que a gente dá um jeitinho, que fica bonitinho. Olha, só eu sei de manhã, viu? Quando meu cabelo tá pra cima de manhã, é a tragédia. Mas eu tive que aprender a lidar com isso. Eu gostaria de ter saído, né, 15 dias, 20 dias e cortar o cabelo. Mas não é a minha vontade. Eu preciso saber qual que é a necessidade, a importância, o que tenho para eu me preservar. Qualidade de vida saudável tem que ser prioridade. Não é os meus desejos, não é as minhas vontades. E isso é importante que a gente pegue e desenvolva esses recursos durante essa crise, durante essa questão mundial, que não é só com você, é com todo mundo. Porque essa questão, ai, é só comigo que acontece isso, ai, que pena que acontece comigo, isso é quase a linha do narcisismo. Você acha que você é o bambambam do mundo? Poupe-me! Isso acontece com todo mundo. Então, assim, olhem sua realidade e pare de olhar para a realidade do outro. Ai, André, eu sofro mais do que aquele que tem uma academia dentro de casa. Pare com isso! Pare com isso. É a mesma coisa hoje, as pessoas estarem falando, ah, eu vou sofrer mais porque eu sou obrigada a voltar ao trabalho, e aquelas pessoas que podem ficar em casa, porque aquelas pessoas que têm filhos, elas não estão sendo obrigadas. Aquelas pessoas que têm mais de 60 anos não estão sendo obrigadas a voltarem a trabalhar, porque elas são grupo de risco, ou então tem que cuidar da criança, né? E aí elas não precisam voltar a trabalhar. Então para elas tá bom. Para com isso. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vida, né? A Cris colocou aqui, André, como vamos sair da cabana? Como encarar o novo normal sem angústia? Muitos desenvolverão sintomas ansiosos nesse retorno, você não acha? Mas, ô Cris, com certeza. E não é questão
de não ter angústia. Gente, qualidade de vida saudável não quer dizer que nós não vamos ter angústias, que nós não vamos ter algumas situações desconfortáveis, algumas situações que nós não vamos gostar. Pelo contrário, qualidade de vida saudável é eu me olhar e eu me aceitar na totalidade. Tanto questões confortáveis quanto questões não confortáveis. A questão é eu desenvolver recursos e estratégias saudáveis para lidar com essa minha realidade. Então eu preciso ver o que para mim eu vou ter de saudável diante da realidade que eu vai estar inserido. Cida, obrigado pela presença. Então, se a gente pensar, existem vários sintomas aí que vão desenvolver crise. Então, assim, os sintomas ansiosos e depressivos são sintomas que estão sendo falados desde o início da pandemia. Como eu falei, em 2012... saiu uma pesquisa e eu achei super interessante, eu falava muito para meus pacientes, em 2012 saiu uma pesquisa assim, em 2020, 50% da população estará ansiosa. E aí eu brincava na época, falava, gente, só em 2020 as pessoas vão estar, 50% vão estar ansiosos? Jamais! Porque se hoje, lá em 2012, eu já vejo que mais que a metade está ansiosa, eu imagino em 2020. Pronto, parecia que era premonição, né, minha gente? Olha que coisa. 2020... todo mundo ficou ansioso. Não venha me dizer que você não ficou ansioso com essa situação. Pode parar. Por mais saudável que você seja, por mais estruturado que você tenha tido, ou que você esteja aí na sua vida. A ansiedade, gente, ela vem por uma quebra, principalmente, da realidade desse planejamento que você fez, do que você organizou na sua vida, do que estava tudo estruturado. Ninguém imaginava que essa pandemia ia vir. Então, em todo mundo teve um corte. Todo mundo teve um corte. Pessoas com planejamento de viagem, planejamento de mudar de vida. Vocês sabem o número de casamentos cancelados. Você imagina, você planejou seu casamento um ano e meio, e agora não pode casar. Não pode casar daquela organização que você fez, tá, gente? Se você quiser ir no cartório, vai lá no cartório, casa e pronto. Só que acontece, existem sonhos. Os sonhos, eles foram paralisados. Tá? Pessoas que fizeram entrevistas e era para começar no dia 15, 18, se eu não me engano, de março, não podem começar, porque parou. Ou seja, sonhos e projetos foram parados, foram barrados, foram invadidos. Você entende? As pessoas se sentiram invadidas. Então isso é algo em que mexeu demais. O Hélio colocou aqui, André, muitas pessoas utilizam os padrões dos demais para comparar com sua realidade. E aí acreditam que precisam ser ou agir como não são. E aí procrastinam melhorar sua qualidade de vida. Com certeza, Rudiele, obrigado pela presença. Fernanda, obrigado pela presença. Fernanda, mais uma integrante aí do grupo ABC da Psiquiatria, junto com a Cristina e junto com a Fabiana. Então aqui estamos aí 3. Faltam 3, né? Faltam 3. Vamos ver aí se completa o grupo. Que é o Adriano, se eu não me engano. O Adriano... E tem mais 2, que eu não lembro o nome, me desculpe se eu não lembrei o nome, mas dos 3 que estão aqui eu lembro. Então, o que acontece? Quebra-se, né? Quebra-se um planejamento, quebra-se um sonho. E aí, desenvolveram, como a gente viu, vários sintomas ali atrás. Hoje, com a síndrome da cabana, que são aí os sintomas desencadeantes diante desse retorno, né? Marcos e Guilherme, isso mesmo. Então temos o Marcos, o Guilherme e o doutor Adriano, doutora Fernanda, doutora Fabiana e doutora Cristina, que aí completa o grupo maravilhoso do ABC da Psiquiatria. E aí, o que acontece? Se a gente for pensar, os sintomas da quebra lá atrás, com hoje, os sintomas que vão sendo desenvolvidos diante desse retorno, com esse medo que as pessoas têm. Ai, André, mas será que eu não vou pegar, né, esse vírus? Será que eu não vou voltar para casa e trazer, né? Cristina, obrigado pela presença. E voltar e trazer para casa, porque muito medo das pessoas durante a pandemia era essa. Muitas pessoas da minha família estão dentro de casa, só que eu estou indo trabalhar. E o desespero das pessoas era: como será, né? Será que eu não vou trazer esse vírus para casa? O desespero das pessoas era esse. E aí,
gerava uma crise ansiosa, um desespero, né? E aí automaticamente a ansiedade, a melancolia, esse medo, né? Que deixava a gente para baixo, meio desesperado, se eu não seria o culpado de contaminar algum ente querido. Então muitas pessoas decidiram o quê? Não voltar para casa. Então muitas pessoas começaram a dormir nos seus locais de trabalho, muitas pessoas começaram a dormir em hotéis, a não voltar para casa. Eu ouvi casos, inclusive, meio bizarros, de condomínios proibindo pessoas da área da saúde de entrar no condomínio. As pessoas chegam a dormir no carro. Olha que absurdo. E aí vocês vêm me falar que as pessoas... essa pandemia veio para as pessoas serem melhores, para as pessoas se tornarem melhores. Que pessoa melhor é essa que não deixa o dono do apartamento, mesmo que seja alugado, não importa, entrar na sua residência? Por quê? Porque as pessoas estavam tão neuróticas que elas proibiam você de entrar na sua casa, né? Olha isso. Cláudia, obrigado pela presença, minha linda. Então assim, cadê a empatia? Cadê, minha gente, o afeto ao ser humano de submeter o outro a ter uma vida dentro de um carro, dentro de um estacionamento? Porque o medo tá igual na época do HIV, lembra? Quando surgiu o HIV, as pessoas achavam que pegar a mão da pessoa ia pegar HIV, de falar que a pessoa ia pegar HIV, de tomar água no mesmo copo e pegar HIV. Isso é ignorância. E se você é ignorante sobre um tema, vá atrás. Vá atrás. Para de ficar vendo redes sociais, para de ficar vendo televisão toda hora e não absorver o que é real. Ficar só no senso comum. Fernanda, obrigado pela presença. Você entende? Então assim, qualidade de vida saudável é também você saber o que é real. Para de ficar ouvindo e ficar reproduzindo o que você ouve, sem saber se é real, se é verdade. E na psiquiatria, na saúde mental, a gente ouve muito isso. Porque uma pessoa tomou um remédio, aí deu algum sintoma, um efeito colateral que não foi confortável, aí ela fala pro colega do lado, o colega do lado fala a mesma coisa. Ai, não vou tomar então esse remédio não. Olha o que eu vejo nas redes sociais. Gente, alguém já tomou essa medicação? Deu isso, deu aquilo. Ai, porque pra mim deu isso, não vou tomar mais. Aí você começa. Gente, cada um tem a sua vida. E eu sempre falo isso. Olhe pra sua vida. Não compare o palco do outro com o seu palco. Porque isso é muito grave. Anitta, obrigado pela presença. E isso é importante por quê? Porque cada um, gente, tem uma constituição de eu. Cada um tem uma constituição de vida. Cada um tem sua história de vida. E você precisa saber qual que é, como foi, por exemplo, a sua pandemia. Como foi seu clausuramento. Como que foi a sua história dentro dessa relação aí, dentro de casa, como a gente falou e como a Fernanda falou com a Cris ontem. Às vezes as pessoas se deram conta, por exemplo, constataram coisas dentro de casa que até então não tinha. Só que o outro, às vezes, está muito bem obrigado dentro de casa. Isso não significa que, ai, como que ele consegue? Ué, consegue com a história de vida dele. A Cristina Oliveira colocou aqui: não sabemos nada sobre o coronavírus. Essa pandemia veio para nos mostrar como somos limitados. E outra, e para saber também, Cris, como que nós podemos nos reinventar. Podemos nos reinventar. Paula, obrigado pela presença. Podemos nos reinventar. Podemos nos movimentar. Leonardo, obrigado pela presença. Podemos trazer questões à nossa realidade, ao nosso momento atual. Questões que a gente pode amadurecer, que a gente pode aprender. Não adianta eu ficar apenas olhando na janela ou olhar a vida do outro, ficar metendo pau, ficar falando isso, falando aquilo, e eu mesmo na minha vida não faço nada. Viviane, obrigado pela presença. E muitas pessoas não desenvolveram recursos, estratégias saudáveis, porque ficou olhando a vida do outro, ficou tentando copiar a vida do outro. Eu falei pra vocês, né? Teve um paciente que ele falou assim: nossa, eu tô tão chateado que eu não tô conseguindo fazer atividade física em casa. Eu não tô conseguindo fazer aplicabilidade, né? De algumas estratégias. Ângela, minha linda, tava com saudade de você. Obrigado pela presença. E eu não consigo fazer atividade física em casa, não consigo fazer aplicabilidade, né, das orientações que estão dando aí pra gente nas redes sociais. E aí eu falei pra ele: mas como você tá angustiado agora que você não tá conseguindo fazer atividade física? Você nunca fez atividade física. E agora que você quer fazer? Claro, eu posso desenvolver comportamento e postura diferente. Mas eu tenho que ter em mente, gente, que, por exemplo, nesse caso, eu nunca fiz. Então não é que eu não estou conseguindo fazer algo que eu estava fazendo. Ou seja,
Pare de querer apenas trazer para sua realidade hoje, porque estão falando que tem que fazer. Porque é sua. Ai, tem que comer isso, isso, isso. Faz parte da sua realidade. Como que eu vou falar um cardápio geral para um diabético, para um hipertenso, para uma pessoa que está fazendo quimioterapia, uma pessoa que está tomando algum tipo de medicação? Gente, não é geral. O que a gente vê nas redes sociais é mais ou menos o que as pessoas trazem ali, que elas acreditam ser importante, como eu aqui. Eu estou trazendo questões que eu acredito que seja importante para a gente refletir, mas não que seja para ser aplicado a todo mundo. E por isso que eu preciso me conhecer, por isso que eu preciso me sentir, por isso que eu preciso me observar, para saber o que dentro dessas orientações, dentro dessa mídia social, dentro dessa realidade que são impostas aí nas redes sociais, se encaixa pra mim. Se encaixa pra mim. A Tati Mano colocou aqui, que entra a antifragilidade, ressignificar e ainda mudar diante de algumas situações. Com certeza, eu preciso ter isso. Luana, obrigado pela presença, linda. Eu preciso ter isso como um aprendizado na movimentação ao desenvolvimento de uma qualidade de vida saudável. As pessoas antes reclamavam que não tinha tempo para fazer isso, para fazer aquilo. E aí na pandemia começaram a reclamar que não conseguiam sair, que não conseguiam fazer coisas externas, que até então a reclamação é que não conseguiam fazer coisas internas. Agora, todo mundo na pandemia estavam reclamando que todo mundo pode falar, tá, gente? Geral, não é 100%. Quando eu falo todo mundo, tô falando no geral, tá? É que deveria voltar e quebrar o isolamento físico, porque eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a viajar, eu quero sair, eu não aguento ficar mais dentro de casa. E agora que começou a acontecer isso mundialmente, as pessoas começam a ter aí os sintomas da síndrome da cabana. Ou seja, é a insatisfação que eu brinco, né, muitos para os pacientes, que também não é uma patologia, mas são questões que eu observo, a síndrome do insatisfeito. Nada tá bom. Nada tá legal. E não adianta. Entrou a pandemia, eu reclamo. Sai a pandemia, eu reclamo. Tô dentro de casa, eu reclamo. Tô na rua, eu reclamo. Tô trabalhando, eu reclamo. Não tô trabalhando, eu reclamo. Ou seja, se eu me observo e eu me percebo, Valdinei, obrigado pela presença, e eu me sinto, e eu sei que isso é meu, é uma particularidade minha, é uma dinâmica minha, eu vou desenvolver recursos e estratégias saudáveis para lidar comigo na minha totalidade. Por que eu digo isso também, minha gente? Porque ninguém escolhe ser doente, ninguém escolhe ter uma dinâmica complicada, uma dinâmica conflituosa, mas qualidade de vida saudável é uma escolha da pessoa. Né? A Cláudia colocou aqui, faça o seu sem olhar a quem, sirva, seja forte e não enche o saco. Olha, Cláudia, você sabe que eu sempre falo isso, né? Não, pare de olhar o rabicó do outro, né? Agora, essa questão de uma fortaleza ou fraqueza, eu fico muito preocupado, porque é o que a gente ouve muito aí também nas redes sociais, né? Seja uma pessoa forte, não demonstre fraqueza. E, gente, fraqueza ou fortaleza está dentro da parte emocional. Né? É uma parte sinestésica, é uma parte sentida, é como eu me sinto. E isso eu preciso olhar muito, muito profundamente. Eu preciso ter a clareza, eu preciso ter o cuidado de eu não me colocar como uma resistência a entrar em contato com o meu eu, entrar em contato com o meu interno. Qualquer sentimento e sensação, gente, faz parte do ser humano. E eu sempre falo que é importante todo mundo entrar em contato com seus sentimentos e sensações e suas emoções. Se eu tô tendo dificuldade, procure um profissional especializado. Não é um amiguinho. Não é um amiguinho. Não basta eu ir lá conversar com o amiguinho que eu tô fazendo terapia, que eu já ouvi isso, tá? Não adianta eu ficar pegando remedinho de amigo ou de parente pra cuidar da ansiedade. É só pra eu dormir hoje. Não, tá? Procure um profissional especializado pra isso. Agora, o que a gente vê é as pessoas fazendo o que elas querem. Elas fazem o que elas querem. A Cris colocou aqui, o mais importante é conhecer seus limites e saber a hora de pedir ajuda. Cada um tem o seu tempo. Sim, e esse tempo, eu preciso... Mas eu só vou saber esse tempo, ô Paulo e Cris, quando eu me conhecer. Quando eu saber que aquilo tá pegando muito. Tá pegando muito. Porque chegar no limite já ultrapassou. Normalmente as pessoas quando chegam no limite, minha gente, o copo já transbordou.
E o copo eu preciso esvaziá-lo todos os dias. Por isso que estratégia é de cada um. Não adianta eu falar para todo mundo meditar. Não adianta eu falar para todo mundo dormir 8 horas por dia. Não adianta eu falar para todo mundo conversar nas redes sociais com amigos e familiares. Não adianta. Tem pessoas que não têm família. Tem pessoas que não podem dormir 8 horas por dia. Tem pessoas que não têm determinado tipo de alimento na sua região. Então, não dá para eu trazer algo que generalize. Eu não posso dizer uma coisa dessa. E a minha preocupação, e eu fico muito preocupado, é quando eu vejo isso. Trazerem coisas nas redes sociais e as pessoas acharem que aquilo é lei. O número de cursos online que as pessoas compraram na pandemia, olha, eu acho que não vendeu durante todos esses 2020 anos. Sabia? Por quê? Porque as pessoas entraram numa neura de ter que fazer curso online, curso online, curso online, curso online. Não que não seja importante. Só que existem pessoas que compraram curso online, terminou a pandemia e não fizeram. Tá? Só comprou. Tá cheio lá. Aí a pessoa começa a ficar ansiosa, desesperada. Porque ela coloca na obrigação de ter que terminar aquilo. Só que nem começou. Agora volta a trabalhar. Que hora, que tempo vai ter? Então eu preciso me conhecer. Se eu conheço a minha dinâmica, eu sei que eu sou aquela pessoa em que só planejo e não concretizo. Se eu conheço a minha dinâmica, eu sei que eu sou uma pessoa em que quando eu absolvo algo, enquanto não chegar ao fim, eu fico desesperado, angustiado. Então não adianta pegar muita coisa. Se eu me conheço, eu sei que eu sou uma pessoa influenciável. Qualquer coisa que eu vejo na televisão, eu vou lá e quero reproduzir. Qualquer coisa que eu vejo nas redes sociais, eu vou lá e quero reproduzir. Qualquer coisa que eu vejo nas redes sociais, eu quero lá e quero comprar. Ou seja, eu tenho que entrar menos nas redes sociais. Você entende, gente? Então, quanto mais eu me conheço, mais estratégias e recursos saudáveis eu vou ter durante a minha vida. Só que eu preciso me conhecer. Não adianta eu conhecer a vida do outro se eu não conheço a minha. E é isso que acontece. As pessoas sabem da vida dos artistas e não sabem da vida de quem está do seu lado. Não sabem da sua própria vida. Ou então sabem da vida de quem está do seu lado, mas não sabem a sua própria vida. Não sabem entrar em contato consigo. E é obviamente que quando vem aí, né, o retorno, né, quando eu vou voltar, eu entro em pânico, porque como eu não me conheço, eu não sei como que eu vou lidar. Eu não sei como que eu vou estruturar essa minha nova realidade, esse essa nova realidade, né? Esse novo mundo, porque é um novo mundo, nos aeroportos, nos países, nas cidades, nos restaurantes, nas escolas, nas universidades, né? É tudo novo. É tudo novo, nós vamos ter que nos readaptar. E se eu não me readaptar, eu vou quebrar. Eu vou quebrar. Porque muitas pessoas quebraram no início da pandemia porque são pessoas resistentes. São pessoas rígidas. Que têm uma personalidade rígida. E obviamente que tem uma angústia, vai ficar angustiada. E às vezes as pessoas se deram conta lá atrás, no início da pandemia, como que elas eram. Porque quando eu tô na rua, tô trabalhando, tô me movimentando, tô cheio de coisa pra fazer, eu não entro em contato comigo. E agora, quando eu estou enclausurado, obrigatoriamente eu tenho que olhar pra mim, principalmente as pessoas que moram consigo, o desespero de ter que ficar o dia inteiro falando com outras pessoas. E aí, quando o outro não atende, eu acho ruim. Ué, mas é você que tem a necessidade de estar falando com o outro. O outro tem suas atividades, tem suas coisas a fazerem. Ah, mas tá dentro de casa. Ué, tá dentro de casa, mas tá fazendo coisa? Porque eu ouvi muito isso. Ué, a pessoa não me atende, André, mas ela tá dentro de casa. Dentro de casa, vai fazendo as coisas dela. Você sabe se ela tá assistindo televisão, se ela tá comendo, se tá tomando banho, se tá arrumando a casa, se tá conversando. Não importa o que ela está fazendo, ela tem o direito de não te atender. Então a demanda das pessoas ficaram maiores. Ficaram maiores. E muitos se deram conta de se relacionar com pessoas sugadoras. E não proposital, gente, porque é a dinâmica da pessoa. Sabe o sugar? A pessoa suga. Quanto mais você faz, mais ela pede. Quanto mais você faz, mais tem a sensação que você não fez nada. Mais ela acha que você tem que fazer. Que é o saco vazio. Que é a síndrome do insatisfeito. Né? Então, um dos sintomas, eu anotei alguns sintomas aqui que podem surgir, e eu trouxe aqui alguns sintomas, gente, sobre a questão da síndrome da cabana, para que você se perceba, para que você se observe. Claro que a gente tem que olhar, minha gente, se consiste, no geral, com a minha história, com a minha vida, tá? Diante do quê? Diante do que vem acontecendo. Se isso não fazia parte da minha vida e desencadeou e tá me angustiando, opa, eu tenho que ficar em alerta. Se isso já fazia parte da minha vida e agravou,
também tem que ficar alerta. Agora, se isso já fazia parte da minha vida, gente, por exemplo, André, eu dormia 4 horas por dia, por exemplo, antes da pandemia, e durante a pandemia eu também continuei dormindo 4 horas, e agora eu continuo dormindo 4 horas. Gente, se é um dos sintomas que é alteração de sono, por exemplo, né? Ai, meu Deus, então eu tô tendo alteração de sono porque eu tô dormindo pouco? Não, você já dormia 4 horas antes da pandemia, durante a pandemia, agora. Então, entendeu? Você tem que avaliar para ver como que é para você, o que reage, como que fica para você essas questões do retorno, né, da quebra desse isolamento físico. Para quê? Para que eu consiga saber a importância de procurar um profissional especializado. Clarice, minha linda, obrigado pela presença. A Cristina colocou aqui. Mas muitas vezes nós permitimos que nos suguem. Aprender a falar não é uma arte. Olha, Cristina, com certeza, isso eu sempre falo para as pessoas fazem com a gente o que a gente permite, tá? E eu tenho que entender o porquê que eu estou permitindo. Inclusive eu comigo. Por que eu permito fazer algumas questões comigo, tá? Porque comigo eu me violento, eu me agrido. Porque não adianta, minha gente, eu cuidar do outro. A semana que vem eu vou fazer uma live com a Ju. Depois eu vou postar aqui pra vocês, mas vou falar sobre isso, né? O cuidador também precisa de ser cuidado. E ele precisa se cuidar também, né? Então, as pessoas fazem com a gente o que a gente permite. E eu tenho que entender essa minha dinâmica. Eu preciso entender essa minha dinâmica, tá? Então, essa alteração de sono, ela pode ocorrer nesse retorno, né? Ela pode ocorrer nessa volta, né? Nessa quebra do isolamento físico. Então é importante que você vá se observando, tá? Nós somos responsáveis por nós. Culpar o outro é cômodo. Com certeza, Paula, a coisa mais tranquila que existe no mundo é delegar ao externo o que acontece com você. Não que isso não aconteça, tá, minha gente? Mas eu tenho que entender toda a dinâmica. Não é só o externo, tá? Em geral, sou eu diante desse externo. E eu tenho que entender porque que eu não consigo me movimentar diante de uma forma saudável para ter essa qualidade de vida. Isaac, querido, obrigado pela presença. Então, a falta de motivação e ânimo é outro sintoma que pode acontecer nesse retorno, nessa quebra do isolamento físico, né? Dentro da síndrome da cabana. Então, eu ficar desmotivado, eu ficar desanimado para levantar, para fazer qualquer coisa, para ir pra rua, né? Pra ter aí essa questão que é o outro ponto, uma concentração muito mais direcionada. Pode ter uma perda de memória, que a gente fala que são lapsos, né? Então pode ser que eu tenha quebras de memórias em algum momento, que isso está muito direcionado ao nível de estresse, né? É normal ter quebra de memória, gente? Lápis de memória? Não, não é. A não ser que você tenha alguma doença degenerativa, uma demência, que você tenha aí um Alzheimer, né? Agora, tô falando questões clínicas, tá, minha gente? Agora, pode ter sim essa perda de memória, esses lápis de memória, se eu tiver também questões emocionais, né? Uma depressão crônica, um nível de ansiedade muito alto, alguma medicação, por exemplo. Mas para isso, eu preciso consultar um profissional especializado, minha gente. Não é conversando com o amiguinho, não é colocando enquetes nas redes sociais para saber o que a maioria responde. É o que, né? É um profissional que vai poder te orientar. Um profissional dentro daquela área. Por exemplo, se são questões emocionais, obviamente que é um psiquiatra ou um psicólogo. Se é um ortopedista, se é uma questão de joelho, é um ortopedista. Você não vai perguntar questões de joelho pro psiquiatra, né, gente? Agora, por que você vai perguntar pro seu ginecologista questões da sua parte emocional? Por quê? Você vai perguntar pro seu ortopedista questões de irritabilidade. Por quê? Procure um profissional especializado. Se são questões emocionais, vá ao psiquiatra ou ao psicólogo. Não é um médico clínico, não é outra especialidade, não é o seu professor, não é o seu personal trainer, tá? Ou seja, cada um na sua caixinha. E o que eu acho mais grave são esses profissionais suprirem essa necessidade do outro e não encaminhar, e não orientar adequadamente. É muito grave isso. Às vezes o paciente vem e me pergunta alguma questão, eu até
Se eu souber, eu até dou ali algumas orientações de acordo com o meu conhecimento, mas é obviamente que eu vou orientá-lo a procurar aquele profissional especializado naquilo. A mesma coisa, questões jurídicas. Às vezes tem pacientes que me procuram, me fazem algumas perguntas, que é no ramo jurídico. Eu até sei, eu até conheço, e eu até converso um pouco com o paciente dessa angústia, mas oriento que ele procure um advogado naquela área específica. Quem sou eu para orientar um paciente no âmbito jurídico? Me fala. No âmbito alimentar. Ai, vamos aqui fazer um cardápio para você comer direitinho. Quem sou eu, gente? Quem sou eu, um psicólogo? Querer fazer cardápio com um paciente que quer emagrecer. Ou um cardápio para ter uma melhor qualidade alimentar na pandemia. Olha, e eu estou falando isso porque existem profissionais que fazem. Eu quero ter um treco aqui. Eu quero ter um treco. Então, se você tá num profissional desse, fuja, hein? Se você tá num profissional desse, fuja. Porque ética não existe. Ética não existe. Tá? Eu falo, gente, vocês me conhecem. Começa a me dar embrulhar o estômago quando eu vejo questões dessas. Tá? Outra coisa, sensação de frustração e impotência. É aquela sensação de que, sabe, que eu não tô conseguindo fazer nada. Tudo que eu faço não tá dando certo. Eu acho que tá uma porcaria, né? Ou tudo que eu planejo não tá saindo do jeito que eu quero. Será que eu não tô exigindo demais? Será que eu não tô cobrando demais? É a mesma coisa quando iniciou lá o isolamento físico. Teve um preparo pra gente se adaptar, pra gente se acostumar, pra gente desenvolver a rotina disciplinar, pra gente ver o que a gente ia fazer. Agora, nesse retorno, também não é de uma hora pra outra. Não é de uma hora pra outra. Claro que eu tenho que entender como que as coisas vão sendo desenvolvidas. Porque às vezes eu não tenho escolha, eu tenho que voltar amanhã a trabalhar. Amanhã eu tenho que estar lá. Eu tenho que voltar amanhã para a universidade. Eu tenho que voltar amanhã a levar meus filhos para a escola. Aí, obviamente, não tem escolha. Não tem escolha no sentido... Eu posso escolher não ir, não fazer. Não levar meu filho na escola, né? Não ir trabalhar, mas eu tenho que bancar as consequências. Tem que bancar as consequências. Né? Quando a gente fala assim... Ah, André, não tem jeito. Tem. É que a gente não quer bancar as consequências. É só por isso. Mas tem. Mas se eu quero desenvolver de uma forma saudável, vamos ver o que a gente tem de estratégias saudáveis, recursos saudáveis, para poder, minimamente, né, com uma mínima angústia, porque angústia vai ter, angústia sempre vai existir, a angústia ela é mobilizadora ao processo de maturação e o processo de movimentação, minha gente. A angústia ela é saudável, ela não é negativa, ela é saudável, mas eu preciso ter recursos e estratégias saudáveis para lidar com essa angústia. Porque senão, sim, ela se torna realmente desconfortável. Se torna nem um pouco movimentadora, nem um pouco positiva. Né? Então, se eu preciso amanhã voltar a trabalhar, converse na empresa. Converse na escola. Converse nos lugares que eu preciso retornar. Será que tem como a gente entrar num acordo? Para mim tá muito difícil. Pra mim tá muito complicado ainda. Ou então não, olha, eu não consigo voltar porque eu tenho filhos em casa. Ou não consigo retornar porque eu tenho né, ainda estou tentando ver o que eu faço. O que é que a gente pode fazer de acordo? Pode ser que o outro vire e fale, não, você tem que voltar amanhã. E aí eu faço uma escolha, eu volto amanhã ou eu saio. Saio de cena. O que eu posso fazer? As coisas não dá pra gente querer que as coisas resolvam de uma hora pra outra. Né? Nós estamos retornando agora e eu preciso sim tentar não ativar e não agravar o quadro ansioso que já está instalado, e a tendência é que as coisas fiquem mais agravadas. Por isso que eu estou falando, essa sensação de frustração e impotência é algo que pode trazer alteração de humor. Ora eu tá bem, ora eu não tá bem, ora tá mais irritado, ora tá mais eufórico, ora tá mais rebaixado, mais feliz, mais... E eu só vou saber disso, gente, se eu vou me conhecendo, se eu vou me observando, se eu vou me percebendo. Se eu não souber disso, se eu não conseguir ter essa conexão, eu vou achar que tudo é a pandemia. E às vezes tem coisas que são dinâmicas minhas, como eu falei. Às vezes antes da pandemia eu dormia 4 horas, durante a pandemia eu dormi 4 horas e agora eu continuo dormindo 4 horas. Ou seja,
Pra mim, em questão de sono, não mudou nada. Então não adianta eu colocar desculpa na pandemia. Não adianta colocar desculpa no coronavírus. Tem pessoas, gente, que antes do coronavírus, durante o coronavírus e hoje continua arrogante. Continua uma pessoa insuportável. Então não dá pra dizer, ai, é porque a pessoa ela tá tão abalada com o coronavírus, ela tá tão abalada com esse isolamento, por isso que ela tá assim, ela tá agressiva, né? Ela responde mal pro outro, ela é estúpida com o outro. Não, ela sempre foi. Ela sempre foi. Né? Então por isso que eu preciso saber, pra eu não colocar desculpa. Eu sei que eu sou uma pessoa mal-humorada. Então não venha, eu não posso colocar desculpa, que é o isolamento físico, que eu sou mal-humorado de manhã. Eu não posso colocar essa desculpa, porque eu sempre fui de mal-humorado de manhã. Tá? Então pronto. Eu tenho que aprender a lidar com isso. A questão é isso agravar. E aí eu tenho que, obviamente, saber que faz parte da minha dinâmica e isso tá agravando. E aí eu vou desenvolver recursos e estratégias aí, obviamente. Distúrbios alimentares, para mais ou para menos. Então, a gente viu durante a pandemia as pessoas comerem demais, né? A Tati colocou aqui, as pessoas sempre encontram uma desculpa. Sim, mas que eu ainda vejo, Tati, que as desculpas e as muletas, elas fazem parte da dinâmica. Da dinâmica do ser humano. E é isso que a pessoa precisa ter clareza, né? Por que que eu uso essas desculpas? Por que que eu uso essas muletas? Porque, na verdade, é só uma defesa para eu não entrar em contato comigo mesmo. Comigo, na minha totalidade, tá? Na minha realidade. Não é entrar em contato só com o que eu quero, né? Então, essa questão de comer para mais ou para menos, a gente viu muito isso, para mais exageradamente na pandemia, no isolamento físico, mas a gente viu também muitas pessoas perdendo apetite, emagrecendo absurdamente. Aqui em Portugal mesmo teve uma pessoa que ela emagreceu, acho que 25, 30 quilos durante esses 4 meses. Então tem pessoas que aconteceu isso também. Claro, gente, se não tiver um distúrbio alimentar diagnosticado, anorexia, bulimia, tá? Obesidade, porque aí precisa ser tratado com um profissional especializado, como sempre eu estou falando aqui, tá? Então é importante que a gente tenha isso claro, tá bom? Oliveira, obrigado pela presença, querido. Então, é importante que você se observe quanto a isso. Essa questão alimentar é uma das coisas mais alteradas que a gente viu nesse isolamento físico. E é importante que você se perceba, tá? E essa ansiedade, gente, geral que a gente vê, ela pode vir acompanhada, como eu já falei, de inquietação, irritabilidade e taquicardia, ou seja, reagir fisicamente, né? Tem uma questão física. Comer muito ou menos está muito ligado às emoções, além da autoimagem. Com certeza, que é o que eu tô falando, é uma defesa, né? Joselma, obrigado pela presença. É uma defesa. Tudo que impede eu entrar em contato com as minhas sensações e sentimentos e com a minha realidade, na minha totalidade, gente, é uma defesa. É um anestésico. E por isso que é muito sutil. E eu preciso ter essa clareza. Eu preciso. Isso, gente, é um passo enorme para a maturidade, para a construção de um eu saudável. O Oliveira colocou aqui, André, show de bola, sempre com conteúdo de qualidade e aquele bate-papo de respeito. Obrigado, querido, obrigado aí pelo feedback. Para mim sempre é um prazer tentar aqui trazer o máximo de conteúdo para que a gente possa realmente desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável dia a dia. Como sempre eu falo, quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis eu vou encontrar no meu caminho, né? As pessoas, e aí, minha gente, esse retorno, essa quebra do isolamento físico, as pessoas mais introvertidas são as mais suscetíveis. Por quê? Porque diferente lá do início, as pessoas que precisavam estar externamente, precisavam se colocar, nessas pessoas mais introvertidas, eram as que tinham mais angústias. Vieram para o isolamento físico, ficaram mais confortáveis, entre aspas, e conseguiram aí caminhar, é o que eu ouço, o que eu vejo aí, conseguiram caminhar durante esses meses aí, 3, 4 meses. Agora, retorna, né, a esse externo, e essas pessoas, né, estão agravando esse quadro ansioso, de ter que se colocar, ter que voltar para o meio, para a sociedade, que é muito comparado a essa questão da síndrome da cabana. Então, para as pessoas mais introvertidas, fica mais agravado, inclusive, esses quadros. Por isso que eu, me conhecendo, me sentindo e me observando, eu vou desenvolvendo recursos, estratégia, inclusive para minha dinâmica. Para quando acontecem situações como essas, eu já tenho questões desenvolvidas internamente para eu conseguir fazer aplicabilidade externa.
né? Fazer aplicabilidade no meu dia a dia, na minha rotina disciplinar. Como eu sempre falo, nem sempre vamos estar motivados, por isso eu tenho que ser disciplinado. Então, não adianta você querer ou não levantar amanhã da cama para ir trabalhar, por exemplo. Amanhã você tem que, quem trabalha na academia, por exemplo, né? Amanhã você tem que ir. Você tem que voltar a trabalhar. Ou banque as consequências e saia de cena. Só que você tem que bancar as consequências. Você não é o coitadinho. Todo mundo está passando por isso, tá? Como eu sempre falo, adoecer não é uma escolha, mas qualidade de vida saudável é uma escolha, sim, de cada um. Por isso, eu preciso ter a humildade e a clareza quando procurar um profissional especializado em cada área. E a gente viu muito isso no campo aí da atividade física durante o isolamento físico. Pessoas querendo apenas pegar treinos nas redes sociais e aplicar a ela. Muitas pessoas se lesionaram, tiveram questões físicas prejudicadas, porque vamos pegar e vamos fazer, porque né, tinham 5 em casa, os 5 queriam fazer essa, então colocava na televisão, colocava no celular e vamos fazer todo mundo igual. Cada um é cada um. Devia procurar um profissional que aumentou absurdamente personal trainers pelas redes sociais online, devia procurar, não. Ai, mas eu quero economizar, eu não quero gastar. Gastou dinheiro com relaxante muscular. Gastou dinheiro com remédio porque você lesionou uma parte do seu corpo. Ou seja, gente, às vezes você acha que está gastando dinheiro e na verdade seria um investimento. Eu falo muito isso que é isso da psicoterapia. Se você acha que você está gastando com a psicoterapia, é melhor você até parar. Até pare, tá? Porque, olha, é até um peso. É até um peso quem acha que gasta dinheiro com psicoterapia, tá? Agora, no bar pra beber não é gastar dinheiro, né? Na boca não é gastar dinheiro. Jogar na maquininha não é gastar dinheiro, né? Fazer as suas apostas não é gastar dinheiro. O quanto se gasta com pornografia não é gastar dinheiro. Comprar roupa que não usa não é gastar dinheiro. Agora, terapia é. Hã? Então, se você tem esse pensamento que psicoterapia quer gastar dinheiro, melhor você nem fazer terapia mesmo, tá? Melhor nem fazer, que é seu estorvo. Agora, se você acha que é um investimento, aí sim, aí vai ser um tesão o processo terapêutico. Olha, vai ser uma delícia. Até porque o processo terapêutico a gente vai lidar com questões bastante angustiantes, mas vamos ter que entrar em contato, né? Então, deixa eu terminar aqui. Para manejar de forma saudável. Respeite seu tempo, minha gente, tá? Se possível, lógico. Mas se não conseguir, vá aos poucos antes da obrigação. Ou seja, se você tá com dificuldade de ir pra rua, de sair, de ver pessoas, vai aos poucos, né? Dá uma voltinha na rua. Quem mora em prédio vai lá embaixo. Quem mora em casa dá uma olhada, né, no quarteirão. Dá uma, né, ou só aparece dar uma olhadinha na rua. Vê as pessoas passarem, vê carro passar, vai aos poucos, vá se respeitando. Mas eu sou obrigado a voltar a trabalhar amanhã. Já deveria ter feito então isso, né? Já deveria então ter desenvolvido minimamente o olhar para o céu. Você tá tomando sol como? Cadê a sua vitamina D? Vitamina D é importantíssimo. Na falta dela, logicamente que o médico vai passar, vai passar vitamina para você tomar, mas também é importante que você tome uma vitamina D. E para isso, minimamente, eu preciso olhar pro sol. E o sol tá externo, não tá dentro de casa. Mas o sol entra na minha casa, mas eu preciso abrir a janela, pelo menos. Então, comece aos poucos, tá? Se respeite. Lembre-se de momentos, gente, vividos antes da pandemia. Quando você estava externamente, quando você estava fora, quando você saía para trabalhar, quando ia pra rua, quando saía com as pessoas, quando estava visitando amigos, visitando família, quando estudava, quando ia pra parque, pra academia. Pense nesses momentos, quanto foram válidos e importantes para o seu desenvolvimento. O Hélio colocou, André, sempre realista, enérgico e provocador. Te admiro muito. O Hélio, mas essa é a realidade. Eu tenho que ser real. Não dá para eu ficar aqui na fantasia, né, minha gente? Não dá para eu fantasiar. Aqui não é o mundo Walt Disney, não, minha gente. Eu preciso ser realista. E é isso, qualidade de vida saudável, ela tá pautada na realidade. Ela não tá pautada na fantasia. Porque se estiver pautada na fantasia, gente, toma cuidado. Inclusive, toma cuidado que a gente oferece isso. Porque é um perigo, você vai ficar enclausurado. Você já está enclausurado. Você percebe? As pessoas estão com tanto receio, tanto medo, né? Desse isolamento físico, que elas
Elas se colocam em isolamento interno. Elas não se trazem para fora, elas ficam para dentro. A Fernanda colocou, contemplar a natureza é um ótimo exercício. Sim, Fernanda, né? Por isso que eu falo, eu não posso sair, lógico que cada um é cada um. Não é porque porque eu preciso abraçar a árvore, preciso falar bom dia pro sol, não é isso que vai fazer a sua vida ser isso ou aquilo. Mas é eu olhar para com o que eu tenho diante da minha realidade. Olhar para questões que eu tenho e olhar aquilo como algo de aprendizado, algo que faz parte da minha parte palpável para minha construção de um eu saudável, para minha internalização de uma realidade que eu estou inserido. Não adianta eu falar bom dia pro sol, gente, se eu sou só eu fico o dia inteiro reclamando. Melhor nem falar bom dia pro sol então e não reclamar. Então é aquela coisa que eu falei da síndrome do insatisfeito, do saco vazio. Nada tá bom. Se chove eu reclamo, se sai sol eu reclamo, se tá calor eu reclamo, se tá frio eu reclamo, né? A comida eu reclamo porque tá sem sal, porque tá com sal, porque tá doce, tá sem gosto. Tudo eu reclamo. Como eu falei, reclamavam que não conseguiam ficar em casa, ficou em casa. Aí reclama que tinha que sair. Agora tem que sair novamente, reclama que quer ficar em casa. Eu preciso entender minha dinâmica, né? Crie nova rotina dentro da nova realidade, né? Não queira permanecer com a mesma rotina que você tinha nesse isolamento físico. Não vai funcionar. É a mesma coisa as pessoas que pegaram e queriam continuar com a mesma rotina que tinham antes do isolamento físico, naquele momento que estava em isolamento. Não funcionou. Não rola, não funciona. Se perceber que os sintomas não melhoram ou agravam, né? Obviamente, procure urgentemente um profissional, minha gente. Urgente, para lhe ajudar nesse momento. É importantíssimo. Que, inclusive, como eu falei, já deveria ter feito isso antes. Se eu conheço minha dinâmica, se eu conheço meus sintomas, se eu sei como eu me sinto, já deveriam ter visto isso antes de qualquer situação. Devia ter visto isso na vida. Na vida. Tá? Então, eu espero que realmente essa live tenha contribuído para que a gente possa voltar à sociedade, retornar, né, sair desse isolamento físico de uma forma mais saudável e diante da minha realidade. Eu não tô aqui para dizer que é tranquilo, que é a coisa mais bonitinha, a coisa mais fácil de fazer. Fácil é, mas é trabalhosa. E se você está desconfortável, tá angustiado, tá tenso com esse retorno, procure uma ajuda, procure uma orientação para que isso seja de a forma mais saudável nesse retorno. Não uma forma pesada, não uma forma sofrida. Gente, vamos tentar desenvolver qualidade de vida saudável a todo momento, né? Temos o direito de sermos felizes. Temos o direito de termos qualidade de vida saudável, mesmo diante de qualquer situação que eu esteja inserido, inclusive de uma patologia, que muitas pessoas, né, têm essa visão, que uma patologia psiquiátrica, as pessoas, elas tendem a mostrar que elas são ótimas, que elas são, que precisam estar bem, e que na verdade eu posso ter qualidade de vida saudável, mesmo diante de uma patologia tão grave. Gente, deu tempo aqui. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Espero que possamos aí desenvolver qualidade de vida saudável a todo momento. Compartilhe a página, mandem aí comentários. E a semana que vem nos vemos. Tchau, tchau.